Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução do sistema digestório. Nós vamos dividir esse conteúdo em dois vídeos. O primeiro nós vamos falar dos tipos de sistema digestório que ocorrem na escala evolutiva, e no segundo vídeo, que na verdade é um documentário que nós montamos, nós vamos assistir a digestão ao longo do tubo digestório do humano, tá bem? A fisiologia da digestão humana. Bom, vamos começar então com a evolução do sistema digestório. Vamos lembrar que os poríferos, quem são os poríferos mesmo? São as esponjas. Elas são seres pluricelulares, mas que ainda não têm tecidos, e, entretanto tem uma célula especializada para a digestão, que é quem? O coanócito. Lembram deles? Coanócito? Quem não lembra, volta nos poríferos lá no primeiro ano e estude um pouquinho novamente sobre os coanócitos, células de digestão intracelular dos poríferos. Os quinidários, que são as águas-vivas, corais, anêmonas, já têm uma novidade evolutiva. Eles passam a ter uma digestão extracelular, porque eles têm uma cavidade gástrica, uma cavidade digestiva. Não é ainda um tubo. O tubo vai aparecer pela primeira vez nos plateumintes, que são as planárias, por exemplo. Planária tem boca, mas não tem ânus. Tem boca, mas não tem ânus. O ânus vai aparecer nos nematóides, que são os vermes cilíndricos e afilados nas extremidades. Exemplo, lombriga. O que o nematóide tem de interessante? Boca e ânus, mas esse tubo digestório ainda é liso, sem compartimentalização. Quando chega nos anelídeos, o tubo digestório começa a ter compartimentos estruturados. Esses compartimentos, papo, moela, intestino, eles vão ter funções específicas para o processo digestivo. Então melhora muito, né? E essa compartimentalização especializada, ela vai melhorar cada vez mais até chegar em quem? Nos vertebrados, tá bom? Muito bem. Então, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes e depois já todos os vertebrados têm tubo digestório completo, compartimentalizado, com funções especializadas. Bem? Nos vertebrados, o que vale a pena nós destacarmos? Primeiro, as aves, a presença de um papo e de uma moela e a ausência de dentes. Então, como ele não tem dente, ele tem que amolecer o alimento no papo e digerir, triturar o alimento na moela. Inclusive as aves, né, as galinhas, por exemplo, engolem pequenas pedrinhas que vão servir como seus dentes lá dentro da moela. Tá bem? Sabiam disso? É verdade. Já os mamíferos, eles podem ter dois tipos de tubo digestório. Nós chamamos de tubo digestório monogástrico. Você tem um tubo digestório monogástrico, um único tipo de estômago. Ou ele pode ser nos ruminantes, poligástrico, um estômago formado por 4 compartimentos. Vamos ver isso aí com calma daqui a pouquinho, tá? Então, na digestão monogástrica, que é a nossa, é uma digestão estritamente química, né? No próximo aula, como eu disse, nós temos um documentário que mostra como ocorre essa digestão química, com enzimas específicas. Já no estômago poligástrico, que é o estômago dos ruminantes, existem 4 compartimentos. 2 deles, o rumen e o retículo, né, vão fazer a digestão microbiana. O que é isso? É fermentação de celulose, porque esses animais comem basicamente celulose, o alimento deles é celulose, tá bem? E o omaso e o abomaso vão fazer a digestão química, que é igual no estômago monogástrico. Tá bem? Então vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura digestiva, né? Dessa diferença do intestino, do estômago, né? Nos animais monogástricos e poligástricos. Bom, os onívoros, nós somos onívoros, tá? Onívoro é aquele que come tudo. Nós vamos inclusive encontrar uma dentição característica, dividida em 3 tipos de dentes. Os dentes incisivos, pensem vocês aí, nós temos dentes incisivos, caninos e molares e pré-molares. Isso caracteriza uma alimentação variada, uma alimentação diversificada. Já o carnívoro, por exemplo, tem uma identificação um pouquinho diferente, né? Mas a diferença básica dos herbívoros para os onívoros e carnívoros é basicamente a necessidade de digerir celulose ou não.
Veja bem, não significa que o carnívoro não coma celulose, né? O onívoro, né? O onívoro come celulose, só que ele não digere. Então, se você come, por exemplo, uma folha de alface, toda a celulose que está lá vai sair nas suas fezes, né? Já o herbívoro não tem, ele come basicamente celulose, então ele tem que fazer essa digestão. Então, ele faz uma simbiose, uma associação com fungos e bactérias que vão acelerar esse processo digestivo, vão possibilitar esse processo digestivo. Porque os mamíferos não têm a enzima de digestão da celulose, que chama celulase. Quem vai fazer isso são os seres microscópicos que estão no intestino dele, tá? Então não tem a celulose, né? Ela não consegue digerir a celulose porque não tem a celulase e elas vão depender de bactérias que estão presentes nesse estômago, chamado estômago fermentador, né? Uma câmara fermentadora. Vamos conhecer um pouquinho mais de perto isso que nós chamamos de ruminante. Então o boi, quando come um pouquinho de capim, né, ele engole esse capim e esse capim vai parar primeiro no rumen, né, no rumen, e depois ele vai para o retículo. Nesses dois estômagos vão acontecer a digestão bacteriana. Fermenta-se, as bactérias produzem a celulase quebra a celulose e libera as maltoses, né, que são as glicoses que serão utilizadas pelo animal. Agora, olha que interessante. Antes que esse alimento vá para a terceira e quarta câmara, esse alimento, boa parte dele volta para a boca, é mastigado e engolido novamente. Quando ele é engolido, parte desse alimento cai de novo no rumen e sofre novamente o processo, e parte dele vai para a terceira e quarta câmara, que é o omaso e abomaso. E ali ocorre a digestão química, igual ocorre no nosso estômago. Tá? Vai digerir proteína, né? Que também tem no derivado vegetal. Tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de ruminante. Então, as etapas da ruminação, né, primeiro, o alimento ele é mastigado, né? Ele é cortado, serrado, a língua participa muito desse processo. Aí ele é mastigado e engolido, né? E quando ele é engolido, esse alimento vai para o rumen e o retículo. Nesses compartimentos vai acontecer o quê? A digestão por fermentação. A digestão feita por bactérias. Então o alimento para ali, ele é fermentado, a celulase quebra a celulose e ele regurgita. O que significa isso? Volta o alimento para a boca, na boca ele mastiga novamente esse alimento, né? Remastiga, ressaliva, reengole, né? Engole novamente e agora sim ele vai para o omaso e abomaso. Um pouquinho cai de novo no rumen e no retículo para completar o processo e um pouquinho vai para o omaso e abomaso, onde ocorre a digestão química. E a partir daí vai para o intestino.